eu quero convidá-los, por favor, para que abram as suas Bíblias em João, no Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 16. Eu frequentemente, os irmãos sabem que nos últimos anos, eu costumo pregar sempre sermões mais expositivos. Hoje eu vou quebrar essa regra e vou trazer um sermão mais textual. Então ele tem uma característica mais textual. Assim os estudiosos de homilética definem, eu não sei se há uma distinção bem clara em termos teóricos e até mesmo práticos entre sermão textual e expositivo. Para mim, muitas vezes essas duas categorias de sermão se confundem numa só. Mas os estudiosos de homilética vão dizer que esse sermão é textual. Seja qual for, espero que Deus abençoe minha vida e a sua vida através dessa meditação nesta manhã. Se você puder ficar em pé, se você encontrou o texto, João capítulo 3, versículo 16. Eu sei que é um texto que os cristãos de forma geral já conhecem de cor e salteado, ou deveriam conhecer, porque é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia, sobretudo acerca da nossa fé. Mas hoje nós queremos lê-lo e queremos meditar de forma mais detalhada sobre esse texto. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é um texto pequeno, curto, por favor, vamos ler todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse texto. Senhor, que texto maravilhoso, que texto belo, que texto lindo da sua palavra, como são todas as demais escrituras. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos pelo privilégio que temos de nos reunirmos aqui na sua casa neste domingo, particularmente neste culto de ceia. E, Senhor, nós te pedimos agora, como sempre temos feito, que o Senhor nos oriente na meditação acerca desse texto, nas verdades nele contidas, Senhor, todas as considerações, ponderações que aqui traremos, que o Senhor nos instrua, que o Senhor fale ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso ser, à nossa vida, que esse texto, de fato, ele venha a ser impactante para a nossa vida, para o nosso relacionamento contigo, com o nosso irmão, com a sua palavra, com o seu reino, enfim, com seus valores e com as suas coisas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse momento e que o Senhor nos conduza em todas as coisas nesta manhã e neste culto que oferecemos única e exclusivamente a Ti. Toda adoração, Senhor, todos os atos praticados neste culto, Senhor, que todos eles sejam usados para adorar, glorificar e enaltecer o Teu sublime, eterno e bendito nome, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, e te pedimos, fale conosco, por favor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Por favor, podem se assentar. O tema da nossa mensagem nesta manhã é algumas considerações e verdades sobre João 3,16. Algumas considerações e verdades sobre João 3,16. João 3,16 talvez seja o texto mais amado e mais conhecido, ou esteja entre os mais conhecidos textos das Escrituras, como nós já mencionamos, pelos cristãos. Aliás, os diversos títulos que esse versículo tem recebido, ao longo dos tempos, parece demonstrar essa verdade. Martinho Lutero, o grande precursor ali do movimento da Reforma Protestante, ele vai chamar João 3,16 de o Evangelho em miniatura, o qual, segundo ele, isto é, segundo Martinho Lutero, é digno de ser escrito em letras de ouro, não sobre o papel, mas, se possível, sobre o coração. O conhecido professor de grego do Novo Testamento, chamado A.T. Robertson, chamou João 3,16 de o pequeno evangelho. Já outra pessoa, outro teólogo, o pastor batista norte-americano Jerry Vines, ele chamou João 3,16 de o evangelho em poucas palavras.
E além destes predicados, dessas características, desses títulos, outros estudiosos se referiram a esse importante versículo bíblico, meus irmãos, das mais variadas formas, chamando, por exemplo, de o Monte Everest da Escritura Sagrada, a mais bela e dedicada flor do jardim da Escritura Sagrada, e ainda a carta de amor de Deus, escrita com sangue e dirigida a todos, a todas as pessoas, de uma forma geral, sem exceção. Ora, como alguém, aliás, observou muito apropriadamente, se alguma vez houve um versículo que Satanás amaria apagar, desejaria apagar da Bíblia, este versículo seria, sem dúvida alguma, João 3,16. Bem, mas se por um lado, Satanás, ele gostaria de apagar esse versículo das Escrituras, gostaria de eliminá-lo, nós cristãos, por outro lado, queremos recordá-lo, queremos enfatizá-lo, estudá-lo e pregá-lo, devido à sua tamanha relevância para a nossa fé de forma geral. E tendo dito isto, nós queremos então começar a falar sobre algumas considerações sobre João 3,16, e depois, à medida em que avançarmos na nossa mensagem, buscaremos traçar ou discorrer sobre pelo menos 4 verdades também presentes nesse texto. E esse versículo, meus irmãos, que lemos de João 3,16, nos permite fazer pelo menos 9 considerações, dentre outras, mas destacamos mais pontualmente, mais precisamente 9 considerações, entre outras tantas verdades que podem ser extraídas, acredite, deste diminuto, mas ao mesmo tempo gigante texto das Escrituras Sagradas. A primeira consideração que eu gostaria de fazer sobre João 3,16, sobre várias frases, várias orações, várias cláusulas desse texto, é a seguinte: a frase que começa João 3,16, isto é, porque Deus, responde ao ateísmo, que afirma que Deus não existe. Meus irmãos, a existência de Deus é algo tão óbvio e tão claro nas Escrituras, que o versículo que funciona como introdução para toda a Bíblia, isto é, Gênesis capítulo 1 e versículo 1, ele faz questão de trazer aquela que talvez seja uma das declarações teístas mais características de toda a Bíblia. E sabemos que a Bíblia começa dizendo, em Gênesis 1:1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Observe que a Bíblia começa dizendo simplesmente o óbvio. Ela diz que a criação exige um Criador, visto que não pode existir criação sem um Criador. E é por isso que, segundo a Bíblia, o ateísmo, ele não passa de uma mera tolice. Segundo as Escrituras, o ateísmo é um pensamento tolo. Tanto o Salmo 14, versículo 1, quanto o Salmo 53, versículo 1, afirmam isso da mesmíssima forma, quando eles declaram: diz o tolo em seu coração, não há Deus, ou Deus não existe. Portanto, meus irmãos, a frase porque Deus, de João 3,16, é uma resposta ao ateísmo. A segunda consideração é a seguinte: a expressão amou de tal maneira responde ao fatalismo, que confunde Deus, por exemplo, com uma força impessoal. O que é o fatalismo? O fatalismo é um conceito filosófico teológico que, entre tantas outras coisas, ensina que uma força impessoal e, portanto, desprovida de emoções, rege o universo e determina tudo o que acontece nele, incluindo as ações humanas. É uma força, ela não é provida de pessoalidade, não tem emoções, não tem sentimentos, é simplesmente uma força, e alguns diriam talvez uma força cega, que coordena tudo o que ocorre no universo, incluindo o nosso comportamento humano, os nossos destinos, os nossos sucessos e os nossos fracassos. De forma super resumida, isso em tese, de forma geral, é o que diz o fatalismo. Perceba, porém, que João 3,16 não fala sobre uma força impessoal, mas fala sobre um ser pessoal, um ser possuidor de pessoalidade, que é Deus.
Além disso, João 3,16 também não fala sobre uma força desprovida de emoções, mas fala sobre um Deus que amou de tal maneira. E ora, por que Deus ama? Porque o amor, como já tivemos a oportunidade de dizer em outros encontros, em outras mensagens, por que Deus ama? Porque o amor não é apenas mais um atributo de Deus entre tantos outros atributos. Em vez disso, o amor ele faz parte da própria essência de Deus, visto que 1 João, no capítulo 4, e versículos 8 e 16, dizem ali que Deus é amor. Observe, portanto, que a Bíblia não diz apenas que Deus ama, mas diz que Ele é amor. Aliás, essa afirmação bíblica muito conhecida por nós cristãos, Deus é amor, me faz lembrar de uma fala bem humorada atribuída a Agostinho de Hipona, também conhecido no contexto, sobretudo católico, como Santo Agostinho, que é a seguinte: conta-se que certa vez alguém perguntou a Agostinho o que Deus fazia antes de criar o mundo, antes de criar o universo. E Agostinho teria respondido a essa pergunta de forma bem humorada, dizendo que antes de criar o mundo, Deus estava criando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Brincadeiras à parte, meus irmãos, eu ousaria dar uma resposta diferente daquela que Agostinho deu e que já mencionei em outros contextos. Eu me arriscaria a dizer que antes de criar o mundo, Deus simplesmente amava. E não somente amava, mas amava desde sempre. Portanto, Deus, antes da criação do mundo, em seu relacionamento intratrinitário mútuo, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele simplesmente amava. Em outras palavras, antes de criar o universo, desde a eternidade, o Pai amava o Filho e amava o Espírito. O Filho, por sua vez, amava o Pai e amava o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por seu turno, amava o Pai e amava o Filho. E isso desde sempre, antes de criar o mundo, os céus, a terra, o universo e tudo que neles há, incluindo a minha e a sua vida. Sendo assim, alguns cristãos erram, por exemplo, quando perguntam como um Deus soberano ama. Em vez disso, eles deveriam, na verdade, perguntar como um Deus de amor exerce a sua soberania. Porque o amor faz parte da essência, é algo ontológico, é algo essencial ao ser de Deus. Em suma, essa expressão amou de tal maneira é uma resposta ao fatalismo. Ao fatalismo. Em terceiro lugar, a terceira consideração que eu gostaria de fazer sobre esse texto é que as palavras "o mundo" respondem ao calvinismo, que defende que Deus ama apenas um grupo específico de pessoas. Os nossos irmãos calvinistas de 5 pontos, chamados tulip, porque tem aqueles que não são de 5 pontos, são chamados tuip, porque creem inconsistentemente, e eu diria graças a Deus que Jesus morreu por toda a humanidade. Mas os nossos irmãos calvinistas de 5 pontos, dos quais divergimos teologicamente, mas com respeito, dizem que Deus não ama o mundo sem exceção, mas que Ele ama o mundo sem distinção. Isto é, Deus, Ele ama salvificamente apenas os incondicionalmente eleitos para a salvação. E Jesus, segundo os irmãos calvinistas, Ele morreu, por conseguinte, na cruz, apenas por este grupo específico e restrito e limitado de pessoas. Ele não morreu por toda a humanidade. Ele morreu apenas por aqueles que Deus determinou salvar desde a eternidade passada. Jesus morre na cruz apenas por um grupo seleto, seletivo, exclusivo, restrito e limitado de pessoas. A Bíblia, porém, como nós acabamos de ver em um dos inúmeros textos que poderíamos citar, mas que não é o nosso propósito nesta manhã, foge ao escopo da nossa mensagem nessa manhã, a Bíblia, porém, afirma que Deus amou o mundo. E aqui a palavra grega cosmos, mundo, abrange toda a humanidade pecadora, abrange toda a raça humana. Essa expressão envolve, meu irmão, a minha vida, a sua vida, a vida de todos os demais pecadores do passado, do presente e do futuro, até a volta do Senhor Jesus, até a sua segunda vinda. Portanto, as palavras "o mundo" constituem-se uma resposta ao calvinismo. Em quarto lugar, uma quarta consideração importante. A sentença "que deu",
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Essa expressão que deu, ela responde ao materialismo, que diz que é melhor receber do que dar. Ela responde ao materialismo, que diz que é melhor receber do que dar. E aqui eu estou usando o termo materialismo aqui, para me referir àquela filosofia de vida que é simplesmente voltada ou inclinada ou dedicada às coisas materiais. Nesse sentido, portanto, o materialismo, ele busca, a partir do conceito que estou dando, é aquela preocupação que busca apenas acumular bens e receber bens. Isso tem a ver com a avareza e com tantos outros elementos presentes na vida de pessoas sovinas ou materialistas, ou avaros e assim por diante. Contudo, na contramão dessa perspectiva materialista, nós encontramos as palavras de Jesus, segundo quem, em Atos, no capítulo 20, versículo 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E é na esteira desse pensamento que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele deu. Observe que o amor de Deus por nós não é um amor abstrato, não é um amor teórico, e também não é um amor da boca para fora, um amor apenas discursivo, um amor apenas traduzido em termos verborrágicos, em termos, digamos, de fala apenas, mas é um amor concreto, é um amor que entra em ação. E é por isso que o texto bíblico diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele deu. O amor de Deus é um amor que entra em ação. E o clímax desse amor divino, quando ele entra em ação por mim e por você, se dá na cruz do Calvário há cerca de 2000 anos, quando Deus, na pessoa do seu Filho, morre por nós e nos provisiona e nos proporciona verdadeira, real e eterna salvação em Cristo. Sendo assim, a expressão que deu é uma resposta ao materialismo. Em quinto lugar, também descubro que uma quinta consideração, a expressão o seu filho unigênito responde ao islamismo, que argumenta que Deus não tem filho, nunca teve filho. O Alcorão, na sura ou surata é a mesma coisa, em árabe quer dizer capítulo. Então, o Alcorão na sura 6, 101 diz o seguinte: o Criador dos céus e da terra, como teria um filho, quando nunca teve companheira, e quando Ele tudo criou e tudo conhece? Porém, meus irmãos, o Novo Testamento, na contramão do que diz o Alcorão, diversas vezes se refere a Jesus como filho ou filho de Deus. Por exemplo, permitam-me citar aqui apenas alguns breves exemplos para a gente ilustrar bem esse ponto e para deixar bem claro que ele é fundamentado, e muito bem fundamentado, aliás, nas Escrituras. Em primeiro lugar, Deus Pai chama Jesus de filho por ocasião do seu batismo nas águas, por ocasião do batismo de Jesus nas águas. Em Mateus 3,17, Deus diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em segundo lugar, os demônios viam a Jesus como filho de Deus. Marcos 3,11 declara que os espíritos imundos, vendo a Jesus, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. Em terceiro lugar, um centurião romano, durante a crucificação de Jesus, ele admitiu que ele, Jesus, era o Filho de Deus. Em Mateus 27, versículo 54, o centurião romano diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Em quarto lugar, João Batista entende também que Jesus é o Filho de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 34, João Batista afirma: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Em quinto e último lugar, Apocalipse também retrata Jesus como Filho de Deus. Em Apocalipse, meus irmãos, capítulo 2 e versículo 18, nós lemos: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Em suma, meus irmãos, a expressão filho unigênito ou seu filho unigênito de João 3,16 é uma resposta ao islamismo.
O islamismo diz que Deus não tem filho, mas Deus tem filho, e a palavra explicita em todo o Novo Testamento que o Filho de Deus é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz pelos meus e pelos teus pecados. Também aprenda em sexto lugar, uma sexta consideração, é que a locução, a expressão, para que todo aquele que crê, ela responde ao indiferentismo, que exibe uma postura de desinteresse e de desprezo para com a pessoa e obras do Senhor Jesus. Nós vivemos numa época, meus irmãos, cada vez mais secularizada, que em razão dos seus valores anticristãos, pós-cristãos e antirreligiosos, esta sociedade tem demonstrado cada vez mais um desinteresse e um desprezo para com a pessoa e obras de Jesus. Porém, se por um lado nós encontramos pessoas que exibem uma postura de indiferença para com a pessoa de Jesus, por outro lado, nós também podemos encontrar pessoas que acreditam em Jesus, pessoas que confiam em Jesus e que depositam a sua fé na palavra de Jesus, nas promessas de Jesus e nas obras gloriosas e graciosas do Senhor Jesus. Por isso, se de um lado existem os indiferentes, com perdão pelo trocadilho, do outro lado existem os crentes. Existe todo aquele que crê, todo aquele que crê. Por isso, a expressão, como nós vimos, para que todo aquele que crê, é uma resposta ao indiferentismo, que é essa postura de indiferença para com a pessoa, obras, ensinamentos, vida, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. Em sétimo lugar, uma sétima consideração. Eu também aprendo em João 3,16, que o vocábulo nele, na expressão para que todo aquele que nele crê, então o vocábulo nele de João 3,16 responde ao pluralismo, que diz que todas as religiões são iguais e que todos os caminhos levam a Deus. Meu irmão, se há um termo que define bem o mundo contemporâneo, com perdão pela redundância, em que eu e você vivemos, em que eu e você estamos inseridos, esse termo é o termo pluralismo. Nós vivemos numa época totalmente plural, em todos os sentidos. Vivemos numa época plural em termos de cosmovisão, as pessoas têm as mais diversas visões de mundo. Em termos de filosofia, existem dezenas, para não dizer centenas de filosofias de vida e assim por diante. Em termos de política, experimentamos há pouco tempo um cenário conturbado, sobretudo no Brasil, em termos políticos, e descobrimos uma série de outras coisas. As pessoas passaram a se interessar, por exemplo, por política, e descobriram que existem várias vertentes, ramificações e sub-ramificações políticas. Portanto, nós vivemos numa época de pluralismo também político. Temos também uma sociedade plural, pessoas de todas as turmas, de todos os contextos, com todos os tipos de pensamentos, com todos os valores, os mais diversos, peculiares e assim por diante, mas também vivemos numa sociedade que é plural em termos religiosos. Hoje, segundo estimativas, quer dizer, já há alguns anos atrás, estimava-se que existiam no mundo mais de 10.500 religiões distintas. E todo dia e toda hora, quem acessa as redes sociais, YouTube e tudo, vai ver que sempre aparece um maluco ou uma maluca com algum outro tipo de crença religiosa, das mais estapafúrdias, das mais ridículas, das mais estranhas, para dizer o mínimo. Então, nós vivemos também num contexto absolutamente plural, onde existem religiões no mundo para todos os tipos, para todos os gostos, para todas as possibilidades imaginárias dos indivíduos. Nós vivemos numa época assim. Por outro lado, meus irmãos, se há uma palavra que define o cristianismo, essa palavra é a palavra exclusivismo. Eu sei que essa palavra pode soar até um tanto quanto provinciana, um tanto quanto bairrista e assim por diante, mas eu vou fazer o quê se é assim que a Bíblia nos apresenta a salvação? O cristianismo é uma religião exclusivista que
no Novo Testamento, por exemplo, ensina que só há salvação em Jesus e em nenhum outro ser, pessoa ou divindade. Pedro vai dizer, em Atos no capítulo 4, que nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós só somos salvos através de Jesus, não é através de nenhum outro ser, nenhuma outra personalidade, nenhum outro líder religioso. Não somos salvos por meio de nenhum pastor, nenhuma denominação, nenhuma teologia. Nós somos salvos pela pessoa e obras benditas de Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum outro salva, a não ser Jesus, e por isso o cristianismo é uma religião exclusivista. Porque João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, em Jesus crê, esse não pereça e tenha a vida eterna. O que salve a fé em Jesus, não é em nenhum outro, em nenhuma outra, em nenhuma ideologia, em nenhuma filosofia, em nenhuma política, em nenhuma perspectiva social, em nenhum arcabouço doutrinário qualquer que não envolva a pessoa bendita do Senhor Jesus de Nazaré. Perceba que o propósito de Deus enviar Jesus à cruz é exclusivista. O texto bíblico que lemos de João 3,16 diz, para que todo aquele que nele crê, nele, isto é, em Jesus, não pereça. Somente em Jesus, meus irmãos, é que há perdão dos nossos pecados. Somente em Jesus é que podemos nos reconciliar com Deus. Somente em Jesus é que podemos obter a graciosa e gloriosa vida eterna. Enfim, o vocábulo nele, na expressão para que todo aquele que nele crê, é uma resposta ao pluralismo, que diz que existem muitos caminhos que nos levam a Deus, muitas religiões. Esse é um jargão muito popular no nosso contexto, né? Todos os caminhos levam a Deus. Você pode crer em quem quiser, não tem problema, se é Krishna, se é Buda, se é Joseph Smith, se é Allan Kardec, não tem nenhum problema, né? Tem vários nomes, mas existe um Deus só, todas as religiões são iguais. Não, isso não é verdade, porque apenas aqueles que pela graça creem em Cristo é que são salvos. Então essa ideia muito comum, do senso comum, muito popularizada, o importante é crer em Deus, de que todos os caminhos levam a Deus, não é bíblico, nem um pouco bíblico. E João 3,16 desmistifica, desmente esse tipo de percepção, infelizmente muito popular, muito comum em nosso meio. Mas eu também aprendo em oitavo e penúltimo lugar, uma oitava consideração nesse texto, é a seguinte: a frase não pereça, responde ao universalismo, que diz que no final das contas todos serão salvos e que portanto ninguém irá para o inferno. Esses dias aqui, num programa do YouTube conhecido, um pastor disse que o inferno não é real. Ele diz, essa ideia de um inferno que é eterno, onde as pessoas ficam sofrendo, isso aí não, o inferno é algo existencial. Ou seja, você tem os boletos para pagar, você tem as contas para pagar, fica doente, fica desempregado, experimenta problemas familiares com problemas com drogas, alcoolismo, enfim, os problemas da vida é que são o inferno. É aquilo que normalmente pessoas comumente do mundo dizem, meu Deus, a minha vida está um inferno. É o que ele quis dizer, ou seja, o inferno não é uma realidade escatológica e eterna, envolve os nossos problemas apequenados e existenciais neste mundo. A Bíblia nunca ensinou uma coisa dessas, nunca ensinou isso. Isso é uma heresia das mais escrachadas, mais clarevidentes, mais desnudadas diante dos nossos olhos. É uma bobagem, uma heresia evidentemente antibíblica, não está na Bíblia. Mas já que nós mencionamos que a frase não pereça responde ao universalismo, é de bom tom nós esclarecermos ou conceituarmos o que é o universalismo em linhas bem gerais, bem simplesmente para deixarmos os irmãos aí situados quanto a essas terminologias. Em teologia, meus irmãos, porque existe o conceito universal também quanto aos direitos humanos, não é nesse sentido que eu estou usando o termo, estou usando em termos teológicos. Em teologia, o universalismo é o nome dado à crença segundo a qual, no final da história, os seres humanos acabarão sendo salvos por Deus.
Aliás, alguns universalistas incluem até mesmo o diabo e os demônios nesse pacote. No final da história, não haverá ninguém, nenhuma pessoa, quer humana, quer angelical, os anjos e demônios também são providos de pessoalidade, ou seja, nenhuma persona estará no inferno eternamente. Bem, mas uma vez que a Bíblia ensina claramente que o inferno é uma realidade, e é uma realidade eterna, e isso em diversos textos, logo, segue-se que o universalismo, o pensamento universalista, a filosofia universalista, ela é uma mentira, ela é uma flagrante heresia. A propósito, o universalismo, como vimos, é desmentido por João 3,16, quando o versículo emprega a expressão não pereça. Ora, se os crentes em Jesus não irão perecer pela graça, porque creem continuamente em Jesus, isto significa dizer, por outro lado, que os não crentes em Jesus irão perecer, e irão perecer eternamente. Portanto, João 3,16 refuta o universalismo e deixa claro que haverá pessoas que irão perecer. E, portanto, o inferno é real, é uma triste realidade para onde irão pessoas e ali estarão eternamente, especialmente, nesse contexto, aquelas que não creram em Jesus, não amaram a Deus, não se entregaram a Ele e não se submeteram à sua vontade soberana e suprema nas Escrituras. Desse modo, a frase não pereça é uma resposta ao universalismo. Por fim, a expressão final do versículo, mas tem a vida eterna, responde ao niilismo existencial. Calma que eu já vou explicar esse palavrão. Então, a expressão, mas tem a vida eterna, responde ao niilismo existencial, que, entre outras coisas, afirma que a existência do ser humano não tem qualquer sentido, não tem qualquer finalidade, ou não tem qualquer propósito. Caímos de paraquedas neste mundo, e simplesmente quando morrermos deixaremos de existir. E depois, o que ocorre após a morte? Não acontece nada. Viemos a este mundo do nada, vamos partir do nada, e de modo que a nossa vida neste mundo é um verdadeiro desperdício. Perceba que é uma visão bem incrédula, cética, pessimista e assim por diante. Segundo alguns estudiosos, sobretudo ateus e materialistas, a nossa vida neste mundo, como nós mencionamos, não tem nenhum propósito, não tem nenhum objetivo, não tem nenhum sentido. Então a nossa vida seria um verdadeiro desperdício. Por isso essa ideia de um niilismo existencial, a ideia de um vazio existencial. Existir não faz sentido, por quê? Assim como nós viemos do nada a este mundo, caímos entre aspas de paraquedas, dizem essas pessoas, simplesmente num determinado momento da vida, deixaremos de existir, não existe céu, não existe inferno, tudo é simples matéria. Daí a ideia de niilismo existencial, a ideia de um vazio existencial. Não faz o menor sentido viver neste mundo. A vida não tem nenhum propósito, dizem essas pessoas. Olha que visão caótica, pessimista. Se eu pensar nisso na vida, eu dou um cabo na minha própria vida, porque qual o sentido em viver? Porém, de acordo com João 3,16, Deus criou o homem com um propósito, com um objetivo, com um alvo. E o propósito, meus irmãos, para o qual Deus nos criou, é para que vivamos eternamente com Ele, para que desfrutemos dEle mesmo. E é por isso que o final de João 3,16 diz, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha o propósito de Deus, mas tenha a vida eterna. A nossa vida não acaba com a morte. Se nós cremos em Cristo, nós viveremos com Ele, com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, durante toda a eternidade. Deus nos criou com um propósito. Não existe um vazio existencial nessa vida. E se há esse vazio, Deus pode preencher esse vazio que há no nosso coração, e somente Ele pode fazê-lo. E Ele nos criou, dentre outras coisas, dentre outros motivos e dentre tantas outras razões, para que tenhamos vida e vida eterna e vida abundante, reinando com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Há um propósito, para mim e para você, e é por isso que viemos a este mundo.
A minha e a sua vida não são um desperdício. Deus nos criou com propósitos, com alvos, com objetivos. E o mais sublime deles, para nós, é viver eternamente com Ele, para todo sempre com Ele. Então, meu irmão, abandone essa ideia de um vazio existencial, de que a vida não tem sentido nenhum, e assim por diante, porque Cristo, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é que dá sentido à minha e à sua existência. Deus é que dá razão para o nosso existir, e somente Ele. Bem, mas além dessas 9 observações, bem brevemente aqui citadas, eu quero chamar a atenção de vocês também para 4 verdades agora sobre o amor de Deus neste versículo. E agora, ao discorrer sobre essas verdades, talvez aqui e ali eu irei sobrepor um ou outro ponto, mas eu creio que isso seja importante para termos uma visão mais plena do sentido desse texto. Em primeiro lugar, a primeira verdade sobre o amor de Deus nesse texto que eu descubro é a seguinte: o amor de Deus é universal. O amor de Deus, em João 3,16, para não dizer na Bíblia, é universal. O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui esse verbo grego, agapau, amar, ele, me permite algumas informações, talvez um pouco técnicas, mas que nos ajude a entender algumas coisas importantes. Esse verbo agapau, amar, de onde vem agape, e que nós citamos de forma aportuguesada ágape, mas ágape é coisa do português, o grego diz agape. Esse verbo ocorre na terceira pessoa do singular do indicativo auristo. O que quer dizer esse palavrão todo? Esse aspecto verbal, meus irmãos, presente aqui, dizem os estudiosos que não é um chamado, o auristo, só para sabermos, em português ele normalmente é traduzido como passado. Acabou, comeu, chorou, morreu, viveu, o verbo no passado, via de regra, ele é traduzido assim. Esse aspecto verbal presente aqui, dizem os estudiosos que não é um aoristo ingressivo, que poderia sugerir um tempo quando Deus começou a amar, sendo que Deus ama desde sempre. Também não é, segundo outros estudiosos, um aoristo cumulativo, que poderia indicar um tempo quando Deus decidirá amar. Mas em vez disso seria, segundo os gramáticos, os estudiosos, um aoristo constativo, que descreve uma ação na sua totalidade. Então, esse tipo de aspecto verbal presente no texto, ele enfatiza o amor eterno, constante, total de Deus, por mim, por você, por todo mundo que Ele amou, de forma superlativa. Ele amou de tal maneira esse mundo. Aliás, cabe nos lembrar aqui, como nós dissemos na nossa segunda consideração, falamos sobre 9 considerações, e agora 4 verdades sobre o amor de Deus nesse texto. Como já lembramos na segunda consideração, cabe nos lembrar que o amor de Deus não é apenas um atributo de Deus, um predicado de Deus, uma característica de Deus, ou uma qualidade de Deus, entre tantas outras. O amor é a essência, com perdão pela redundância proposital, é a essência ontológica de Deus, faz parte do ser de Deus, visto que Ele é amor, Ele é amor. Portanto, meus irmãos, quando lemos esse texto, descobrimos, em primeiro lugar, que o amor de Deus é universal. Ele envia o seu Filho para morrer por toda a humanidade, sem exceção, porque Ele quer nos salvar. Ele quer nos libertar, Ele quer nos reconciliar consigo mesmo, e quer que vivamos vida eterna com Ele, para todo e todo sempre. Amém. Em segundo lugar, também descubro nesse texto que o amor de Deus é sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira, aí vem a continuidade do texto, que deu o seu Filho unigênito, Como eu disse antes, o amor sempre dá. É a natureza do amor, faz parte do amor dar, conceder, fornecer, doar. Aliás, o apóstolo Paulo dirá em 1 Coríntios 13:5 que o amor não busca os seus próprios interesses. Meus irmãos, uma pessoa pode dar sem amar, mas uma pessoa jamais poderá amar sem dar, porque o amor por natureza é doador. E é interessante observarmos também
que 1 João 3,18, nesse texto João diz, abre aspas, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ora, o mesmo Deus que inspirou João a escrever essas palavras, ele as colocou, ele próprio, em prática, porque ele, Deus, não expressou o seu amor, como já dissemos, através apenas de palavras, mas através de atos concretos. E o texto bíblico diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele doou o seu Filho por mim e por você. Deus, meus irmãos, nos deu Jesus na cruz como um sacrifício propiciatório e ao mesmo tempo expiatório. Calma que eu vou explicar esses palavrões, esses jargões. Em termos verticais da nossa relação com Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, ele visa apaziguar a ira de um Deus santo e justo que abomina o pecado. Já em termos horizontais, o sacrifício de Jesus na cruz, ele teve a finalidade de expiar, isto é, de remover os pecados e, consequentemente, a culpa daqueles que, pela graça de Deus, creem em Cristo e, por essa mesma graça, continuam a crer em Cristo. Em terceiro lugar, também aprendo nesse texto que o amor de Deus é pessoal. João 3,16 continua dizendo, para que todo aquele que nele crê, aquele que nele crê. Deus, meus irmãos, não ama o mundo como se o mundo fosse uma massa disforme e indistinta, como se o mundo em si fosse uma entidade, a entidade mundo. Muito pelo contrário, o mundo que é o objeto do amor de Deus, ele é constituído de indivíduos, de pessoas, de mim, de você e de outras tantas bilhões, mais de 7 bilhões e 200 milhões de indivíduos no mundo. E dentre esses indivíduos todos, Deus tem uma afeição especial pelos indivíduos crentes, que pela graça creem em Cristo. Não tem essa afeição pessoal ou especial porque cristãos sejam melhores do que não cristãos. Muito pelo contrário, cristãos são tudo menos melhores. São miseravelmente pecadores. Mas os crentes, eles são simplesmente os objetos especiais do amor salvífico de Deus. O Deus da Bíblia, ele ama a minha vida, ama a sua vida e quer nos salvar dos nossos pecados, de Satanás, da sua ira vindoura. Ele quer nos reconciliar consigo mesmo e quer que tenhamos vida abundante, vida eterna, vida transformada, vida regenerada, vida abençoada. Deus quer mudar a minha e a sua história, e essa mudança se dá sobretudo na cruz do Calvário. E quando eu creio nisso e recebo isso para a minha vida, pela graça de Deus, sou transformado, sou abençoado, sou regenerado e, portanto, torno-me, pela graça de Deus, uma nova criatura. Por fim, em quarto e último lugar, como já vimos, o amor de Deus também é teleológico. Teleológico. Não teológico, mas teleológico. Onde eu vejo isso? Mais uma vez, na expressão de João 3,16. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra teleológico ela é derivada da palavra grega telos, que significa finalidade, propósito, objetivo. Mais uma vez, meus irmãos, o amor de Deus pelo mundo em geral, e pelos crentes em particular, ele aponta para uma finalidade. Deus deseja que aqueles que continuamente creem no seu Filho não pereçam, mas tenham a vida eterna. Tudo neste mundo tem a sua finalidade, o seu propósito. E é por isso que João 3,17 vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus nunca desejou que pessoas fossem perdidas, ou passassem a eternidade no inferno. É por isso que ele enviou Jesus, o remédio para o meu, o teu, o nosso pecado, para que, ao crermos nele pela graça, pudéssemos ser absolutamente, completamente, graciosamente salvos e transformados. Amém. Por isso, meu irmão, eu gostaria de concluir essa breve mensagem, que espero que tenha sido abençoada e abençoadora para a sua vida, já para continuarmos dando continuidade a esse culto na ceia.
Mas nesta manhã nós fizemos 9 considerações sobre João 3,16, de forma, obviamente, geral. E além disso, nós também descobrimos 4 verdades gloriosas sobre o amor de Deus nesse texto. Com base em João 3,16, vimos que, primeiro, o amor de Deus é universal, porque Deus ama toda a humanidade pecadora, incluindo a mim e a você. Segundo, o amor de Deus, ele é sacrificial, porque Deus, ele deu o seu Filho unigênito pela humanidade, ele deu o seu Filho como sacrifício. Terceiro, o amor de Deus, ele é pessoal, Deus ama os indivíduos da humanidade, mais uma vez a mim e a você. E por fim, quarto e último lugar, o amor de Deus, ele é teleológico. Esse amor divino visa a comunhão, objetiva a comunhão do crente com o seu Deus durante toda a eternidade. E diante desse fato incontestável, bíblico, escriturístico, eu quero convidá-lo a você que, tanto como eu, somos objetos desse amor imensurável de Deus. Quero convidá-lo para que nós fiquemos em pé, venhamos então agradecê-lo e adorá-lo por tudo aquilo que ele fez por mim e por você na cruz. Amém? Esse Deus que não mediu esforços para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Amém? O amor de Deus, tudo em Deus é superlativo, tudo. Até quando nos ama, o amor de Deus, ele é tão glorioso, ele é tão magnífico, tão majestoso, tão sublime, que João tem que dizer: Deus amou o mundo de tal maneira. É uma coisa que extrapola a nossa compreensão. Onde já se viu Deus, que é infinito, que é eterno, que não tem carências, que não tem necessidades? Onde já se viu esse Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo? Ele planeja que o seu Filho, a segunda pessoa, assim chamada da Santíssima Trindade, se encarne. E imaginemos, só Deus assumir a forma humana já é o cúmulo da humilhação. E como se isso não bastasse, ele ainda tem uma morte ignominiosa, vexatória e humilhante na cruz. Uma morte que apenas os criminosos tinham. Nem os soldados, ali, ou os cidadãos romanos, melhor dizendo, experimentavam tal tipo de morte. E Jesus, ele se sujeita a toda essa profunda humilhação, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ser transformados, para que eu e você pudéssemos ser abençoados, para que eu e você pudéssemos ter vida, não vida aqui neste mundo, 20, 30, 35, 40, 70 anos, mas para que pudéssemos viver eternamente diante desse Deus, tendo comunhão com Ele, adorando, glorificando, exaltando por toda a eternidade. Que texto lindo! A resposta para todos os nossos problemas, para as nossas indagações, para os nossos questionamentos, ela é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, no seu Filho Jesus, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a resposta para os meus e para os teus problemas, meu irmão. Amém? As respostas para os nossos problemas não se encontram com pregadores coach, não se encontra com psicólogos, com psicanalistas. Por mais que esses sejam importantes, eu não estou desprezando ou desmerecendo essas categorias, onde as pessoas estudam, são competentes e nos ajudam. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o nosso verdadeiro problema é de ordem espiritual. Porque o pecado afetou todas as áreas da nossa vida, incluindo as nossas emoções, tudo. Ora, se o problema maior é de ordem espiritual, qual não será a solução? Se não de ordem espiritual, também. E João 3,16 nos dá resposta para todos os nossos males neste mundo. Há um Deus que nos ama, e nos ama de forma superlativa. Ele não apenas nos amou, mas nos amou de tal forma, de tal modo, que aceitou passar pela maior humilhação
para que eu e você pudéssemos ser salvos e eternamente salvos. Meu irmão, não despreze isso. Não despreze isso. Ninguém faria ou teria condições de fazer isso por nós, mas Deus fez. E nós somos frutos disso. Somos perdoados não porque merecemos, mas porque Deus humilhantemente se torna homem, morre na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida abundante, vida eterna. Que amor grandioso é esse? Que amor é esse? Que nos constrange, como diz Paulo numa das suas epístolas. O amor de Deus é constrangedor. Deus morreu por meio do seu Filho por miseráveis pecadores. Pessoas que são, pelo menos eram até antes de se converter, seus inimigos. E a resposta da graça a essas pessoas é a cruz. Jesus morre por essas pessoas, para salvá-las, abençoá-las e transformá-las. Esse é o centro do Evangelho, é o centro da minha e da sua fé, da fé cristã. Amém? Vamos orar? Esse texto é muito propício para esse culto de ceia. Eu gostaria de novo, como tenho dito em outros momentos, que você, agora orando, baixando a sua cabeça, fechando os seus olhos, pensasse naquilo que Deus em Cristo fez por você. Amém? Pai, te agradecemos, porque o Senhor amou a humanidade pecadora de tal forma, de tal modo, que o Senhor deu o seu Filho unigênito, Jesus, para morrer pelos nossos pecados, para que todos aqueles que, pela sua infinita e grandiosa graça, aqueles que crescem em Jesus e creem em Jesus, não pereçam eternamente, mas tenham vida eterna. Ah, Senhor, nós te louvamos, porque quem somos nós para sermos objetos do seu amor? Quem somos nós para sermos alvos de uma tão grande salvação, como diz ali o autor de Hebreus, da Epístola aos Hebreus, tão grande salvação? Ah, Senhor, tudo no Senhor é superlativo. O teu amor é grandioso, a sua misericórdia é grandiosa, a sua graça é magnífica, não há nenhum atributo pequeno no Senhor, não teria como isso ocorrer, visto que o Senhor é um grande Deus, o Deus único, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E se o Senhor é grande, Senhor, todos os seus atributos são igualmente grandiosos, como não poderiam deixar de sê-lo. Obrigado, Senhor, por enviar Jesus. Obrigado por ir ao nosso encontro quando nós não o procurávamos. Obrigado por nos achar quando em nós mesmos, nos nossos devaneios e filosofias de vida e em nossos pecados, estávamos perdidos. Mas te louvamos, Senhor, porque a igreja é o maior departamento de achados e perdidos do mundo. Estávamos perdidos, mas a sua graça nos encontrou. O seu amor veio ao nosso encontro. O Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Estávamos perdidos? Sim, estávamos irremediavelmente perdidos. Mas o Senhor, que ótima notícia, o Senhor nos achou. O Senhor nos buscou. O Senhor veio ao nosso encontro quando nós fugíamos de Ti. Quando não estávamos nem aí para o Senhor, para a sua palavra, para a sua salvação, para o seu reino, para os seus valores, quando não pensávamos no Senhor, quando não dávamos atenção nenhuma para o Senhor, o Senhor já planejara enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós. Ah, Senhor, como não amar a um Deus tão grandioso, com um amor tão superlativo como o Senhor. Seja louvado nesta manhã, Senhor. Receba este culto, receba este culto, perdoe os nossos pecados, perdoe os meus, que não são poucos, me perdoe, Senhor, me ajude a ser uma pessoa melhor, me ajude aos meus irmãos, para serem pessoas também melhores, com todos os nossos erros, descaminhos, desencontros, tropeços. Ah, Senhor, quantos tropeços não damos na vida, quantos tropeços eu não dei e não dou e ainda não darei nessa vida.
Mas eu te agradeço porque o Senhor tem me ajudado, tem me ensinado, tem me instruído, tem me corrigido. E eu espero que o Senhor faça o mesmo com essa igreja. A sua igreja, ó Senhor. Corrija-nos, transforme-nos, nos abençoe. Perdoe os nossos pecados nesta manhã, Senhor. Ajude-nos a renovarmos os nossos votos de relacionamento contigo, porque nós precisamos de Ti. O Senhor não precisa de nós, apesar de contar bondosamente e graciosamente conosco na sua obra, o Senhor não precisa de nenhum de nós, mas cada um de nós precisa de Ti. Ah, Senhor, como eu preciso do Senhor, como preciso do Senhor na minha vida, no meu casamento, na minha família, nos meus planos, nos meus sonhos, nos medos, nas frustrações, nas adversidades. Como precisamos do Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Continua a agir em nossos corações. Sua palavra foi pregada, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Seu Espírito Santo está trabalhando em nós e através de nós. Perdoe-nos dos nossos pecados. E ajude-nos a sermos melhores cristãos, melhores pessoas. Em nome de Jesus. Amém.